O que não faltam hoje em dia são tipos de golpes na internet, principalmente pelas redes sociais, não é verdade? O WhatsApp, então, nem se fala. Isso, infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com idosos, com pessoas que são jovens, mas despreparadas tecnologicamente falando. Por isso, é fundamental orientar para que os idosos saibam diferenciar e também lidar com as abordagens tanto de pessoas como de conteúdos inadequados, saber como identificar quando o perfil é fake, cuidar com os relacionamentos, cuidar, por exemplo, com o fornecimento de dados, informações pessoais, com o golpe do Pix, que está por aí, todos os tipos de golpes, aliás, tanto em WhatsApp como Facebook e Instagram. Por isso que a gente convidou hoje a advogada Leila Adriana Cagliari para vir conversar aqui com a gente. Boa tarde, Boa Leila. tarde. Bem-vinda ao Ver Mais, para a gente Obrigada. falar porque daqui a pouquinho, na Profamília, a Leila vai palestrar para um grupo de idosos exatamente sobre redes sociais e golpes, né? Muito importante esse tema, né, Leila? Sim, a gente já vem há algum tempo fazendo um trabalho na Profamília, especialmente com os idosos, em relação aos cuidados que eles têm que ter com os golpes. Os golpes antigos que a gente sempre tem, né, que são aqueles golpes de abordagem nos bancos, o golpe do bilhete premiado, mas principalmente agora o golpe do Pix, os golpes no celular. Tem dois que eu gostaria de abordar mais, que é, então, a gente já sabe, né, o golpe do Pix, quando eles colocam uma foto, normalmente eles pesquisam no Facebook, às vezes a pessoa disponibiliza o celular no Facebook, no cadastro lá, e eles têm acesso, colocam uma foto de um parente, alguém começam a falar. Então, qual é a primeira regra? É sempre que alguém se passando por parente for solicitar dinheiro, qualquer valor que for, faça uma chamada de vídeo. Porque o golpista, ele não atende a chamada de vídeo, né? Então, se for um parente seu, está pedindo alguma coisa, faça a chamada de vídeo, veja se é realmente a pessoa com quem você está falando e aí você resolve o assunto. É aquela dica certeira. Certeira, é o porque vídeo. você conversa com o seu parente e, enfim, consegue ter aquela certeza de que ele está precisando, ou um amigo, enfim. Também eles não mandam mensagem de áudio, né, por causa da voz, mas o vídeo é certeiro. Entrou alguém no seu WhatsApp falando que trocou de número de celular, que deu problema, caiu na privada, o que for, faz uma chamada de vídeo para confirmar se você está falando com a pessoa. Por aí você já mata essa situação, né? Outra também é, alguém solicitou um Pix para você, verifique na transferência, antes de você confirmar o Pix, se a pessoa para quem você está destinando o dinheiro é a pessoa com quem você realmente está falando. Porque muitas vezes as pessoas fazem o Pix e na hora de olhar o comprovante, elas verificam que não foi para a pessoa. É verdade. Né? Então são os dois. Às vezes um número antes errado. de confirmar, verifique se o nome da pessoa que está indo no comprovante, antes de você finalizar o Pix, é a pessoa para quem você está enviando. E não tem muito o que fazer, né? Não. Fez o Pix, é muito difícil tentar E esse os dinheiro de bancos, volta. eles entendem assim, é uma atividade que é sua, você fez. Então não dá para você depois ir lá no banco e dizer eu quero o meu dinheiro de volta, porque você não foi enganado, você teve a autonomia de fazer o Pix, entende? Então é um cuidado que tem que ter, sempre uma chamada de vídeo para confirmar se você está realmente falando com a pessoa, né? E a outra é antes de confirmar, mandar o comprovante, finalizar o Pix, verificar se está mandando para o destinatário certo. Leila, você falava que está fazendo esse trabalho junto com a Profamília, né? Hoje, então, daqui a pouquinho, ela conversa com esses idosos para explicar quais são as dúvidas mais comuns, as perguntas que aparecem. Olha, todas que você pode imaginar. Uma coisa também que a gente orienta muito eles, que nessa fase, a partir dos 60 anos, as pessoas, nós somos carentes, mas a partir dos 60 ficamos mais carentes ainda, né? E eles gostam muito de se relacionar, namorar, encontrar alguém na internet. Marcar um café. Marcar um café. Então, uma outra preocupação que a gente tem muito com eles são os golpes de relacionamento, que por incrível que pareça, acontecem muito com o pessoal a partir dos 60 anos. Então, a gente sempre fala, procure conhecer gente de verdade, vai no baile, vai na pró, vai num carteado, conhece alguém de verdade. Evite o pessoal. Por quê? Porque vocês não têm noção do número de mulheres que são enganadas nos golpes de relacionamento. Não só mulheres, homens idosos também. Então a gente conversa muito com eles sobre essa questão de relacionamento, a questão de se relacionar na internet, que não deve da mesma forma nunca enviar dinheiro para ninguém, né? Primeiro, como eu falei, primeiro fazer um vídeo, verificar se você está falando com a mesma pessoa que está na foto, sempre ter todos os cuidados e de preferência conhecer gente de verdade, né? Porque a maioria dessas situações são perfis fake.
E muitas mulheres mandam dinheiro e perdem imagino. dinheiro, né? Agora, nós todos estamos vulneráveis, né? Sim. Porque a tecnologia avança numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar, né? Isso. Então, a gente pode estar aí cair numa cilada. Bom, aí quando acontece alguma situação como essa, né? Por exemplo, você comentou do relacionamento. Isso. Tá ali, começou a conversar com uma pessoa que acha que é alguém que vai iniciar um relacionamento, Isso. essa pessoa começa a pedir dados, né? Nunca. Ou essa pessoa, ou também um banco, uma outra empresa. O fornecimento de dados também é muito complicado, né? Claro, hoje a gente tem a lei da LGPD que faz a proteção de dados, né? Mas infelizmente os golpes são de solicitar informações, né? Receber um link de uma promoção, alguma coisa, às vezes isso é um link que é enviado, mas que estão roubando seus dados. Então, evitar de preencher determinados tipos de... Confirma primeiro no Instagram, no Facebook da empresa que está oferecendo a promoção, se a promoção é verdadeira. Depois você vai lá e preenche o cupom, enfim. Se não for, se você vê que não tem essa promoção, não preencha, não mande seus dados. Teve um caso, tem casos aqui em Blumenau, por exemplo, de um banco que ligavam para a pessoa dizendo para ela instalar, que era o funcionário do banco, se identificava, tinha os dados da pessoa, porque eles conseguem pegar os dados, o cadastro, tinha a conta do banco, tudo certinho. Ligava se passando por funcionário dizendo que precisava atualizar o aplicativo do banco e que a pessoa precisava instalar um programinha, que é aquele programinha remoto de você ter acesso a computador, sabe? Para conserto, esse tipo de coisa. Eles instalavam, que ela tinha que dar uma autorização para eles instalar o remoto. E aí invadiam todo o celular. Invadia o celular. Nossa. Pediam para ela colocar a senha da conta, ela abria o aplicativo ali, porque eles estavam no remoto, né? Então você está no celular, a pessoa está acessando por lá também. Aí ela autorizava a liberação do celular dela, pediam para botar conta, abrir a conta dela, abriu, fizeram um Pix, pagaram conta, transferência, até recarga de celular fizeram na conta dela. Nossa. Empréstimo no limite que ela tinha, sabe? E depois fica aquele problema, porque para a pessoa... Para a gente perder dinheiro já é ruim. Imagine para uma pessoa idosa, que às vezes tem ali a sua economia, enfim, né? E aí depois, para você reaver. Aí fica aquele problema no judiciário depois, se o banco tem razão, se o cliente tem razão. Eu ia perguntar isso para você. Você é advogada. Muitos desses casos vão parar realmente aí no judiciário? Vão, a maioria. Porque assim, a gente entende... a resolutibilidade disso, assim, a resolução disso? A gente entende assim, existem correntes, né? Tem juízes que entendem que a responsabilidade por segurança é do banco e manda o banco devolver, reativar, organizar tudo a conta como ela estava antes do golpe, né? E tem também juízes que entendem que o banco não é o culpado, porque a pessoa ela tem autonomia, ela não deveria deixar isso acontecer. Então, depende muito do tipo do juiz, do tribunal, o que vai decidir, né? Leila, dá tempo de uma pergunta do público. Vamos de olho aqui no telão do Ver Mais. Tem participação da Paloma Santos. E se for do banco, como saber se é verdade? É bem o que você falava, né? Pois eles também trabalham pelo WhatsApp e não atendem telefone. Verdade, meu gerente é de fora, é de São Paulo. Converso com ele a todo momento e não conheço. Eu tenho por hábito assim, ó, eu tinha que falar também do boleto falso. Vamos ver se dá tempo da gente falar. Boleto falso também é uma coisa que pode assim, pegar em relação a receber o WhatsApp de banco, é você ligar na sua agência e perguntar para o seu gerente se eles estão fazendo aquele tipo de operação. Não responde primeiro, liga na sua agência e fala, olha, eu recebi um WhatsApp aqui falando isso e isso. É de vocês? Vocês estão fazendo essa campanha, essa negociação? Se eles confirmarem que aquele WhatsApp ok, beleza. Uma coisa que é muito importante que tem que falar é o boleto falso. Estão enviando o WhatsApp, se passando por bancos ou financeiras que você tenha financiamento de veículo, enfim, tudo mais, até de habitação, tá? Enviando boleto. Você recebe um WhatsApp que recebe lá falando que é o boleto para pagar. Sim. Aí você sabe que precisa pagar Precisa pagar porque você tem aquele financiamento, aquela obrigação, né? Você vai lá e paga o boleto. O boleto é falso. Sabe? Eu tenho conhecidas que caíram, novas, 30 anos, 40 anos, que caíram no golpe, assim, porque sabe quando é que ela foi descobrir? Um mês depois, ela descobriu que ela estava sendo negativada. Ela disse, não, mas eu paguei o boleto. Aí foi ver o destinatário do boleto não era o banco.
Bem delicado mesmo. É. Agora, com relação ainda ao banco e a essa relação do WhatsApp, né, Leila? A gente, dentro do aplicativo, alguns bancos também disponibilizam o contato dentro do aplicativo. Então, você acessa os dados bancários ali, o extrato, o saldo, e tem ali um chat, uma conversa com o próprio gerente, o funcionário do banco. É mais seguro realizar essa conversa dentro do aplicativo, né? Se você precisa utilizar, falar com o atendente, usa aquele chatbot que tem ali para você conversar e já tirar suas dúvidas, esclarecer, porque aquele ali é de responsabilidade do banco. Aí tá sim. certo. A conversa que foi feita ali, pelo menos a preservada. princípio é para ser. Tá preservada. Tem mais uma pergunta, na verdade tem várias, Leila, a gente vai conseguir mais. Mas essa pergunta, Márcia, é seguro clicar em links compartilhados por desconhecidos em redes sociais? Não, Márcia. Nunca. Não, né? Cada vez mais, assim, a gente tem que pensar que 80%, e aí quando eu vou para as escolas dar palestra também sobre os perigos da internet, que a gente tem os adolescentes e as crianças que andam muito, né, nesse meio, nunca a gente fala com quem a gente não conhece. Entrou um WhatsApp estranho, alguém que você desconhece, há um link para fazer alguma coisa, ignora, sabe? Porque assim, é como eu brinco sempre com os idosos, do céu só cai chuva, né? Então, bilhete premiado, qualquer proposta, porque é um sorteio, porque ainda tem, outro dia eu vi que o pessoal antigamente mandava um e-mail dizendo que uma pessoa de outro país tinha um dinheiro para doar, uma herança, deixou para você. Nossa. Você acredita que tem gente que cai? Outra também, cartórios. Um cartório mandou um e-mail ou WhatsApp dizendo uma notificação. Você recebeu uma notificação e os seus bens vão ser penhorados e tudo. Nem existe. Não existe o cartório, não existe informação, a pessoa se assusta, entra no contato que eles pedem e eles acabam tirando dinheiro da pessoa. Olha só, dá tempo de mais uma pergunta, pessoal da produção? Tem mais pergunta, Fernando. Quem eu posso procurar caso caia em um golpe? Já aconteceu comigo e não soube o que fazer, perdi muita coisa. Ai, Fernando, é complicada essa situação mesmo, né? Porque aí quem procurar o banco... Né? Depende do tipo, é que ele não explicou golpe, qual foi o golpe que ele caiu. Mas assim, qual é o maior problema da polícia hoje? Você vai fazer, caí num golpe e vou fazer um boletim de ocorrência. Quando você chega lá na polícia, eles somem com aquele número de celular. O celular tem número de terceiros, de CPFs que eles já roubaram o número do CPF, aí eles compram o chip. Então, para a polícia é muito difícil localizar. O pouco que a gente consegue recuperar é quando a pessoa faz um Pix por um nome, e esse Pix a gente consegue identificar via sistema do banco judicial, o judiciário tem um sistema de localização, achar a conta, a pessoa para onde foi o dinheiro. Aí você processa aquela pessoa e aquela conta, tá? Mas é muito difícil. Então, assim, é sempre o cuidado é melhor do que a gente tentar recuperar depois. Sim. A gente tem que ser extremamente rigoroso, principalmente tudo que fala de dinheiro, né? Leila, muito obrigada pelas informações. A Leila vai estar daqui a pouquinho, daqui ela sai, vai lá para a Profamília. Quem tiver interesse, é só procurar a Profamília, que tem acesso a serviços como esse da palestra que ela vai dar hoje sobre redes sociais e golpes, né? Só também lembrando o pessoal de casa, quem for mais de 60 anos, a Profamília tem um curso para ensinar a usar o WhatsApp, os aplicativos, e é bem interessante. Então, se alguém com mais de 60 anos não entende, quiser saber como usar os aplicativos, tudo, é só procurar a Profamília, que lá tem uma aula para isso. Maravilha. Obrigada, Leila, pela presença aqui no Ver Mais.